O orçamento federal para este ano ainda não foi sancionado, mas áreas como saúde e educação devem ter menos recursos disponíveis que em 2021. O que impõe enormes desafios para a gestão pública em 2022. Uma possível terceira onda da Covid no Brasil, provocada pelo avanço da variante Ômicron e o aumento de casos de gripe no país, tem abarrotado hospitais e acende um alerta para a situação da saúde pública. O infectologista Emerson Guz explica, no entanto, que a previsão orçamentária justifica-se pelo conhecimento adquirido e pela estrutura já montada após o pico da crise sanitária, e que isso não deve provocar maiores preocupações, ainda que os casos de Covid estejam em crescimento. Mesmo com o aumento na taxa de transmissão e com os novos casos surgindo a cada dia, aquele cenário de guerra visto anteriormente, com hospitais de campanha sendo montados, pessoas sendo mobilizadas para atender na linha de frente, ou mesmo recursos sendo destinados especificamente para o enfrentamento, isso provavelmente não ocorrerá novamente. Temos um conhecimento científico diferenciado, já conhecemos mais a doença. A vacinação tem progredido de uma forma satisfatória. O interessante é que esses recursos direcionados para a vacinação e para o atendimento básico, ele será bem utilizado. A taxa de ocupação de UTIs ainda está abaixo do nível crítico, mas é necessário que as autoridades sanitárias acompanhem esses números e tomem as medidas necessárias caso eles demonstrem um descontrole da pandemia. O médico considera ainda que o aprendizado da comunidade científica e dos gestores, com o que já vivemos até agora, prepara melhor a gestão pública para enfrentar a pandemia em 2022. Os desafios também são muitos na área da educação. Os anos de 2020 e 2021 foram, sem dúvida, os anos mais desafiadores da história da educação básica, né? A gente nunca tinha vivido períodos tão longos de fechamento de escolas. O Brasil foi o país do mundo que ficou mais tempo com as escolas fechadas, uma pesquisa já feita pelo CDE, né? Então, assim, foram anos muito desafiadores. Acho que 2022 traz essa tônica de reconstrução dos sistemas educacionais, né? A gente precisa reconstruir a educação depois desse baque, desse choque que foi a pandemia e o fechamento das escolas, e para isso a gente precisa olhar tanto para uma agenda de curto prazo, só que eu não posso perder de vista que as reformas estruturantes também são fundamentais. Em uma agenda técnica, o movimento Todos pela Educação elenca os principais desafios da gestão pública em 2022 para o setor da educação e apresenta uma série de propostas de curto e longo prazo para enfrentar estes desafios. Um dos maiores problemas mencionados é a lacuna social criada pela pandemia. O documento revela que antes da crise sanitária, os níveis de aprendizagem e outros índices vinham melhorando. Mas com escolas fechadas e o ensino remoto, a desigualdade social se agravou. Se eu pegar um estudante do quinto ano do ensino fundamental, um estudante de nível socioeconômico alto, 90% deles têm aprendizagem adequada em matemática, 90%. Se eu for comparar com um estudante de nível socioeconômico baixo, um estudante mais pobre, 26% tem nível de aprendizagem adequada. Ou seja, em média, um estudante brasileiro mais rico aprende 3 vezes mais matemática que um estudante brasileiro mais pobre. O coordenador de políticas educacionais do Todos pela Educação diz ainda que o Ministério da Educação deveria ser mais presente e coordenar estratégias junto às prefeituras e governos para garantir melhores índices de aprendizagem. O valor aprovado pelo Congresso Federal para o orçamento da educação em 2022 é de 113 bilhões de reais. Este outro especialista diz que o país possui graves deficiências no sistema de educação. Para ele, além de recursos, o Brasil precisa aprimorar a dinâmica e a gestão para conquistar melhores resultados. O Brasil, no âmbito federal, vai investir nesse ano de 2022 mais de 110 bilhões de reais. É muito dinheiro quando a gente olha para o número de alunos e quando a gente olha a realidade das pequenas cidades no Brasil. Nós não precisamos só de dinheiro, nós precisamos de pessoas treinadas, de capacidade e principalmente de responsabilidade. Responsabilidade do gestor público, de todo mundo, para entender que o objetivo é bem formar as pessoas. O
Brasil deve enfrentar ainda desafios sociais. Segundo o IBGE, o país tem mais de 13 milhões de desempregados e cerca de 5 milhões de desalentados, pessoas que simplesmente desistiram ou não têm condições de buscar uma oportunidade no mercado de trabalho. Auxílios sociais e programas de fomento ao emprego podem ajudar a recompor a economia e a dignidade dessas pessoas. Além disso, investimentos na área da infraestrutura também podem ajudar na geração de empregos e demandam atenção especial da gestão pública, pois o mundo requer ações mais sustentáveis e transportes de menor impacto ambiental. Os principais desafios para o governo federal no que diz respeito à infraestrutura em 2022 serão implantar ou viabilizar, por suas ações ou por concessões e autorizações, a infraestrutura de transportes de passageiros de cargas, são rodovias, ferrovias, portos, mobilidade urbana, infraestrutura de saneamento, de habitação, energia elétrica. Tudo isso com a redução da emissão de carbono, que implicará principalmente na troca dos derivados de petróleo por energia elétrica. Mais importante é que essa infraestrutura pode gerar empregos e movimentar a economia.